Olá, eu sou o William Georgiano e estamos aqui com a professora de Relações Internacionais, Kelly Ferreira. Muito obrigado, professora, por nos receber, por doar o seu tempo. É um prazer. Muito obrigado. E nós vamos falar um pouco sobre as eleições presidenciais norte-americanas, sobre Trump contra Biden. Professora, o Brasil ele é muito influenciado pelos Estados Unidos, principalmente com o nosso atual governo. Porém, nos últimos anos, nosso principal parceiro comercial tem sido a China. Você acredita que o nosso governo tem se afastado das relações comerciais com o país asiático devido à influência norte-americana? Tem sim. O Brasil ele acaba se afastando de negociações com países asiáticos. Na verdade, ele acaba se afastando nomeadamente da China. Embora as pessoas coloquem, ainda ainda o fluxo de comércio mantém-se o mesmo, mas o que as pessoas não observam é que esse reflexo das relações comerciais vai demorar um pouco a aparecer, porque o que sai do país agora é resultado de negociações que foram feitas antes. Então, o que está sendo negociado a partir de agora é o que nós veremos quedas em comparação ao que era antes desse governo daqui para frente. Outra coisa, muitos mercados se abrem aqui no Brasil e a China simplesmente não se interessa. E está crescendo, sim, um sentimento aqui anti-China dentro do Brasil muito mais forte do que em qualquer outro período histórico que nós já tivemos. Excelente. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou apoio ao atual presidente Donald Trump em sua candidatura. Você acredita que uma eventual vitória de Biden traria consequências ruins para a relação Brasil-Estados Unidos? Olha, ruim eu já não sei, porque eu não acredito muito que o Biden seria vingativo, mas ele também não seria favorável. Por isso mesmo que presidentes dificilmente se posicionam com relação a eleições em outros dos países. Normalmente o presidente, quando ele pergunta-se a ele, quem você deseja que se ganhe nos Estados Unidos, como já foi perguntado a Fernando Henrique Cardoso uma vez, o que ele colocou? Eu espero, na verdade, independente que ganhe, eu quero que aconteça nos Estados Unidos a festa da democracia, que sejam eleições limpas, justas. Então, normalmente, você não se posiciona com relação às outras eleições, uma tentativa de não ingerência, por educação, também, porque você não quer ninguém opinando nas suas, e caso o que você não gosta muito, vamos colocar assim, ganhe, porque mesmo que o Bolsonaro não tivesse se posicionado, era claro que ele ia sempre a favor do Trump, mas normalmente o que se colocaria, se ele tivesse se colocado de uma forma mais neutra, olha, eu quero que só as eleições aconteçam de formas claras, limpas, e não tivesse se posicionado, caso o Biden ganhasse, o que seria interpretado? Ok, ele tinha uma relação pessoal com o Trump, mas ele foi profissional. Quando ele faz esse apoio, nomeadamente ao Trump, na figura de presidente, isso faz com que, se o Biden ganha as eleições, o Brasil fique numa posição desconfortável. É bem aquele momento que você chega na festa, encontra quem você não queria ou quem você não convidou. Então, será um momento bem constrangedor dessa forma. Foi um apoio um pouco arriscado pela posição de presidente que o Bolsonaro fez. Sim, sempre arriscado. Você pode reparar isso em comportamento de diversos presidentes. Eles evitam se posicionar claramente. Você sabe que tem inclinação, mas pelo menos no discurso oficial, eles sempre voltam a exaltar a questão da democracia, das eleições estarem acontecendo, desejo que sejam tranquilas, mas dificilmente um presidente se posiciona dessa forma, a menos que ele esteja procurando algum tipo de briga, ou seja, algum governo que tenha alguma postura um pouco mais autoritária. Muito comum, por exemplo, países do Oriente Médio, quando perguntado algumas vezes com relação a eleições de vizinhos, se posicionarem mais claramente, mas ali são outras formas de governo. Entendi. Durante a pandemia do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez severas críticas e acusações ao governo chinês, chegando a romper com a OMS alegando influências do país asiático na instituição. Você acredita que, se Trump for reeleito, nós podemos ter uma nova Guerra Fria? Se sim, como você vê o posicionamento do governo brasileiro com relação a isso? Olha, é muito difícil falar de uma nova Guerra Fria, mas a gente vai ter vamos ver perdurar a guerra tarifária. E a questão da guerra tarifária é que os Estados Unidos, embora ele tenha mais fôlego para manter a guerra tarifária por mais tempo, ele acaba ferindo muito mais a sua população do que a China,
que ela tem um fôlego mais curto, mas a população sente muito pouco, por enquanto, os efeitos da guerra tarifária. Então, tudo vai depender como se desenvolve e se desenrola algumas questões dentro do governo Trump, porque são mais 4 anos que ele vai ter de manter o entusiasmo. Nesse último ano, ele já estava enfrentando grandes dificuldades, mas a pandemia meio que lançou uma cortina de fumaça para ele, que ele não precisou tanto ir se acirrando. Mas, se ele ganhar as eleições, ele vai usar, sim, essa ideia do inimigo externo. É uma estratégia muito comum nos Estados Unidos, os neoconservadores usam muito essa ideia de você focar um inimigo externo para manter uma unidade nacional interna. Então, pode ser que o Trump use mão dessa estratégia muito comum. Porém, do governo brasileiro é um pouco difícil de prever, porque o Trump, por mais que ele seja próximo ao governo brasileiro, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que temos uma relação especial, que ele vai tentar lutar pelo Brasil também e manter todos em um nível de segurança econômica. Se ele tiver de derrubar o Brasil, cortar o Brasil, qualquer outra coisa, para poder manter a saúde econômica americana ou até mesmo ele no cargo, ele fará isso, ele não vai pensar 2 vezes. Então, essa situação privilegiada que a gente vê, às vezes, o nosso governo falando com relação ao governo dos Estados Unidos, é somente mais pelo lado brasileiro, pelo lado estadunidense não tem muito essa prioridade de relação. Não tem muito essa prioridade de relação. Se você olhar, isso já aconteceu ainda no período do regime militar. O Brasil teve uma ideia que ficou conhecido como o mito da relação especial, no qual o Brasil achava que os Estados Unidos fariam tudo para defender o Brasil, quando não era isso, era só uma estratégia geopolítica de influência para manter a influência americana aqui. Mas no momento que ele viu que o Brasil estava seguro, ele simplesmente passou a ignorar o Brasil. No caso dos Estados Unidos aqui, e a relação com o Brasil, não é por zona de influência, mas por alguma semelhança entre os dois, eles se apoiam, mas o Trump não vai se preocupar com o Brasil em nenhum momento. Ele vai simplesmente manter a relação pacífica, tranquila, chame como você achar esse momento, enquanto for conveniente para ele. Qualquer movimentação interna que ele precise de escolher uma nova vítima, ele pode sim escolher o Brasil. Ele não vai pensar 2 vezes. Acompanhando as pesquisas e os últimos debates dos 2 candidatos, o Biden e o Trump, nós podemos ver uma disputa muito acirrada. Você acredita que a forma com que o atual presidente, Donald Trump, administrou a pandemia e os protestos envolvendo o movimento Black Lives Matter influenciaram para que Trump perdesse pontos na disputa? Você acredita em votos anti-Trump nessa eleição? Sim, o comportamento do Trump influenciou na disputa e muito provavelmente vai ter votos anti-Trump. Eu li uma pesquisa, se não me engano, é o País, que eles colocaram que se o Trump perder as eleições será pelo voto feminino, porque mesmo as mulheres que se identificam como republicanas, muitas delas são contra a postura violenta que o Trump vocabulário que ele tem, como ele lidou com a pandemia, porque afinal as mulheres foram as que sofreram o maior peso da pandemia, elas que ficaram em casa, uma mulher já tem naturalmente a dupla jornada, né, trabalho fora de casa e eu trabalho de casa. Nessa pandemia, esse trabalho de dentro de casa ficou mais intenso, uma vez que os filhos não vão para a escola e ficam em casa. E ter que lidar com um presidente que não ajuda a minimizar, encurtar talvez o tempo dessa pandemia, fez com que essas eleitoras ficassem um tanto, vamos colocar assim, um tanto exasperadas com a postura do presidente. Sobre o Black Lives Matter, na verdade, o Trump sempre teve muito poucos votos da população negra nos Estados Unidos. Então, o impacto do Black Lives Matter acaba sendo um pouco na juventude, e ainda da juventude que é muito específica, muito nicho, tem que ser o grupo dos indecisos e mais jovens. E aí, então, não acaba tendo um peso muito grande. Tem alguma influência, sim, mas não será um peso, talvez, que define a eleição. Principalmente que ela não está tão acirrada. Você acredita que então o Black Lives Matter esse movimento da população negra nos Estados Unidos não vai fazer tanta influência, é mais a influência da população da parte feminina mesmo, dos votos femininos, tanto no país todo?
Sim, porque o Black Lives Matter, a diferença que ele pode ter não é que pessoas que votariam no Trump vão mudar de ideia e votam no Biden. A mudança que o Black Lives Matter é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Para você votar nos Estados Unidos, você tem que se registrar, não é obrigado, você se registra e no dia das eleições você comparece. Esse número de pessoas que se registram e que comparecem é chamado de turnout. O Black Lives Matter pode influenciar o turnout, ou seja, fazer com que pessoas que antes não se importariam em votar, agora vão comparecer às urnas. Mas não significa que essas pessoas antes eram eleitores do Trump. Só significa que essas pessoas decidiram se manifestar. Excelente. Como você vê a escolha de Kamala Harris para concorrer como vice de Biden? Qual a sua influência na candidatura? E caso o democrata vença, qual seria seu papel no governo? A Kamala Harris, ela foi, desde o início, já, vamos colocar assim, anunciada de certa forma, porque o Biden sempre colocou que se ele fosse escolhido dos democratas, ele escolheria uma vice-mulher justamente para poder agradar o voto, buscar o voto feminino, porque o Biden, ele tem alguns probleminhas de escândalo sexual e ele é visto como um pouco republicano demais, ele é Republican in disguise, é um republicano disfarçado, porque ele é dos democratas, ele é muito moderado. Então, algumas vezes, os próprios democratas ficam insatisfeitos com ele. Por exemplo, a Alexandria Ocasio-Cortez, ela, por exemplo, não gosta muito do Biden. Ela aceita, porque faz parte do jogo democrático, ela negocia com ele, mas no início, por exemplo, desde o início, ela se colocava contra o Biden, porque colocava que ele era soft demais, ele seria soft demais contra os republicanos e não assumiria muitas brigas, e ela apoiava o da Califórnia, fugiu o nome dele agora. Sanders. Com a Kamala Harris, foi uma tentativa de amenizar amenizar os ânimos dentro do próprio Partido Democrata e agradar mais a ala mais radical, vamos dizer assim, dentro do Partido Democrata. Funciona em partes. Por quê? A Kamala Harris, ela é mulher e a Kamala Harris é negra. O pai, se não me engano, a mãe é indiana, o pai é jamaicano. Mas a Kamala Harris tem um ponto que funciona contra ela. A Kamala foi da polícia. Então, é visto principalmente por membros do movimento negro que a Kamala não vai agir contra, por exemplo, a violência policial. Ela não vai derrubar aquela questão da imunidade que os policiais americanos têm. Então, tem assim, um pouco assim, uma resistência dela. Não é tão grande, mas ainda assim existe uma resistência com relação a ela. Então você acredita que pode ter sido um pouco jogada de marketing ter convocado ela para ser candidata a vice do Biden? Não é um pouco jogada de marketing, é totalmente jogada de marketing mesmo. Tanto que quando o Biden assumiu, ganhou, saiu nas prévias como o candidato democrata, começou-se uma busca com relação a quem seria a vice dele. Tinha a Kamala e, se eu não me engano, a outra melhor cotada era Susan Rice, que fez parte do governo Obama. Porém, a Susan Rice, ela nunca participou de uma disputa. Ela teve cargos políticos, mas nunca eleita pelo voto popular. Então, a Kamala foi aceita porque, primeiro, ela tentou ser uma das candidatas nas prévias do Partido Republicano e ela já tem habilidade nas urnas. Então, ela sabe como lidar com multidão, lidar nos comícios. Então, não era uma candidata que precisaria ser treinada, vamos colocar assim. Então, na parte administrativa, você acredita que ela não teria um papel tão forte assim, se caso o Biden venceria na eventual vitória do Biden? Depende do assunto, que nem no Black Lives Matter, eu acredito que não. Mas, por exemplo, em questões de assuntos que estão relacionados à mulher, à saúde, eu acredito que nisso ela já vai ter um posicionamento mais efusivo, um posicionamento melhor. Mas o papel do vice-presidente nos Estados Unidos é ele negociar com o Congresso. Então, por exemplo, o Biden, ele nunca foi conhecido pela habilidade de fazer discursos, nós estamos vendo isso nessas eleições, mas o Obama o escolheu justamente porque o Biden pode negociar qualquer coisa com qualquer um.
A Kamala, a função do vice é justamente isso, ela descer ali para o chão do Congresso e negociar. Ela vai ter um peso? Sim, ela vai ter um peso, mas depende do assunto que você está tratando. Como eu falei, infância, saúde, assuntos com relação à mulher, você pode esperar um posicionamento muito mais forte. Assuntos com relação ao movimento Black Lives Matter e com a violência policial, principalmente violência policial, aí já não espere muito dela agir. Certo. Caso Biden seja eleito, nós veremos uma administração totalmente diferente no poder dos Estados Unidos. Você acredita que essa mudança pode ser economicamente ruim para os Estados Unidos? Economicamente ruim para os Estados Unidos, eu acho que não, porque pelo menos, não vou dizer que o Trump não está fazendo uma boa gestão econômica, o que salva o Trump é que ele tem uma boa equipe, não a porta-voz, mas enfim, a equipe econômica do Trump ela é muito boa, então ela consegue dar uma boa segurada. Caso o Biden ganhe, talvez você tenha uma economia, vamos dizer assim, menos ansiosa, porque como o Trump é um tanto imprevisível, ele passa essa ansiedade para os mercados e o mercado não trata as coisas como ele trata as coisas como ele acha que é e como ele acha que será. Então, se você tem um candidato que é mais estável como o Biden, você pode esperar mercados mais estáveis também. Certo. Professora, essa foi nossa última pergunta. Eu agradeço o tempo disponível, agradeço a disponibilidade, a atenção. Gostaria de agradecer também no vídeo a professora Cecília, que intermediou o nosso encontro aqui e me ajuda muito, tanto nas aulas quanto fora das aulas. E também agradecer aos digitais da PUC.